Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Este canal se destina a partilhar conhecimentos e conteúdos sobre espiritualidade e espiritismo, principalmente para pessoas como eu, que vivem fora do Brasil e que não têm acesso normalmente a centros espíritas, a grupos de estudos. Aliás, um dos nossos objetivos é estimular, né, se você consultar os links que nós vamos colocar aqui, a formação de grupos de estudos fora do Brasil, né, por exemplo, na América do Norte, com várias opções, né? Nós vamos falar aos poucos dessas possibilidades de fomentar a formação de grupos de estudos, e esse é um dos objetivos desse canal. Nós vamos partilhar conteúdos, vamos partilhar conhecimento e vamos partilhar, sobretudo, a possibilidade de reflexões que possam auxiliar aqueles que estão estudando ou que buscam, né, conhecer um pouco mais da doutrina ou que simplesmente queiram ter contato com conteúdos de qualidade nessa área. Nós ouvimos falar que o Espiritismo é o Consolador prometido, que ele é a terceira revelação, e talvez fosse interessante, né, nós abordarmos hoje esse aspecto da doutrina espírita. É muito interessante que nós vivemos hoje numa época extremamente singular, né? Muito desenvolvida tecnologicamente, maravilhosa, né? Internet, a possibilidade de fazer isso que nós estamos fazendo aqui é algo extraordinário. Medicina, as tecnologias de comunicação, realmente nós estamos numa época privilegiada. Por outro lado, nunca houve tanta solidão, tanta depressão, tantas doenças da alma, tantas crises de pânico, de ansiedade, como nós temos visto agora. São toneladas de medicamentos que são consumidas, de ansiolíticos, antidepressivos a cada ano no mundo todo, e, por incrível que pareça, nos países mais desenvolvidos a quantidade é realmente astronômica, o que mostra que esse vazio, né, de espiritualidade que nós vemos no homem moderno está tendo já as suas consequências. Principalmente nesses países desenvolvidos, eu vivo no Canadá, por exemplo, nós constatamos isso muito facilmente, né? A religião foi afastada da vida das pessoas, a religião foi praticamente expulsa, né? E com ela foi-se a espiritualidade também. Então, a espiritualidade é algo que pode existir, você estando dentro ou não de uma religião. Normalmente elas vieram associadas, é muito natural que assim seja, mas isso não é necessariamente uma regra, né? Você pode ter espiritualidade e não estar necessariamente vinculado a uma religião, como você pode estar vinculado a uma religião, ir à missa ou ao centro espírita todo fim de semana e não desenvolver nenhuma espiritualidade. Então, a espiritualidade é esse cultivo do indivíduo, o cultivo da interioridade, da alma, né? Do contato com Deus, com os aspectos mais profundos do nosso ser, é estabelecer essa ponte com, né, essa força superior que rege a vida, que rege as nossas vidas, as nossas almas. E isso se faz dentro ou fora da religião. As religiões, obviamente, nos trouxeram essa espiritualidade. É muito natural que assim seja. Mas hoje, infelizmente, muitas são nada mais do que templos vazios, né? Então, essa aridez espiritual dos tempos modernos, essa falta completa de espiritualidade, de Deus, de alma, isso tem levado a uma situação catastrófica, né? Todas essas doenças de caráter psicológico, o número de suicídios que tem aumentado de maneira astronômica, essa aridez espiritual está cobrando um preço muito alto. Então, o nosso objetivo é começar dizendo que, sim, o Espiritismo é esse Consolador prometido por Jesus, porque ele se apoia sobre bases e pilares que são universais, e que nos permitem, mesmo não sendo espíritas, se nós estudamos o Espiritismo,
Ele nos permite viver a nossa religião de uma maneira mais intensa, porque nós entendemos os fundamentos da nossa religião, nós entendemos os mecanismos da nossa religião. Então, o espiritismo é extremamente interessante, mesmo para aqueles que não são espíritas e que não queiram se tornar espíritas. Então, a primeira coisa a se dizer, me deem licença, é que nós temos, com a doutrina espírita, o estabelecimento de bases que não existem, né, nas outras filosofias ou religiões. Por exemplo, o espiritismo exige o uso da razão. Né? Não se vive, não se estuda espiritismo sem razão, sem contato com a ciência, sem respeito pela ciência. Então isso é novo, né? Isso não existe em nenhuma filosofia ou religião que nós conheçamos. Um outro aspecto é que ele é consolador porque ele foge das disputas teológicas. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o Espiritismo se interessa pela moral do Cristo, pelas palavras do Cristo que têm um conteúdo universal, que se aplicam a todos os países, a todas as pessoas, a todas as situações. Então nós não temos interesse em disputas teológicas. Você pode discutir teologia se quiser, mas a doutrina espírita se interessa pela moral universal do Cristo. Então é lógico que isso faz com que o espiritismo seja um libertador de consciências e seja um libertador de corações. Como diz Emmanuel, aliás, no prefácio do livro Missionários da Luz, escrito em 1945. Ele é um libertador de consciências porque se assenta na razão, porque tem princípios de conhecimento que são universais, e ele é eminentemente consolador porque se apoia em princípios que consolam. Vamos dar um exemplo. Quando o Espiritismo, né, desvenda diante dos nossos olhos a imortalidade da alma e o faz através da mediunidade, mostrando que os nossos entes queridos que partiram, não partiram realmente para sempre. Eles se transferiram, né, de uma dimensão física para uma dimensão não física, mas o contato e a proximidade continuam. O Espiritismo nos explica como é possível entrar em contato com esses entes queridos. Ele coloca nas nossas mãos os meios para fazê-lo. Então, isso é extremamente consolador. Quando o Espiritismo fala de reencarnação, isso descortina diante dos nossos olhos todo um universo de mudanças. Né? Nós compreendemos a vida sob um ângulo completamente novo. Os sacrifícios, as dores, as provações, os esforços que nós fazemos para melhorar, para aprender algo, tudo isso se incorpora na nossa estrutura psíquica e vai conosco, né? Isso vai sendo adquirido pela alma e vai virando um patrimônio. Então, nada está perdido. Todas as experiências, mesmo os nossos erros, os nossos tombos, as nossas escorregadas morais, né? Tudo isso vai somando e vai construindo a estrutura de uma alma que, na verdade, é eterna e que vai viver muitas vidas ainda e que já viveu muitas vidas. Né? Então, nós entendemos as fobias, nós entendemos os traumas. Há uma série de... O Espiritismo descortina diante de nós um universo de percepção da vida das pessoas, da nossa existência, que é único. Então, é óbvio que isso é libertador, que isso liberta as nossas consciências e liberta os nossos corações. E nós estamos diante desse Consolador hoje, como diz Emmanuel ainda no prefácio do Missionários da Luz, uma das missões do Espiritismo é preparar essa nova era. Né? E de que nova era fala Emmanuel? Essa nova era do Espírito, porque nós já conquistamos a matéria, né? Nós já conquistamos o átomo, nós manipulamos a matéria em níveis hoje que são nanoatômicos, né? de uma ordem de grandeza do infinitamente pequeno. Nós estamos enviando naves para fora do planeta, nós estamos perscrutando, né, o universo no macro e no mini, mas e a alma?
e as dores da alma, e os sofrimentos da alma, né? E o cultivo do espírito, esse universo, né, que nós ainda não conhecemos, que nós não exploramos, que nós não cuidamos e que é, na verdade, o que interessa, né? Porque é o que vai conosco, é o que nós somos. Então, sim, nós estamos diante de uma nova era e o Espiritismo é realmente esse consolador. Não se apoia em dogmas, se apoia na razão, não se interessa por debates teológicos, mas pela moral do Cristo. Ele nos leva ao cultivo das virtudes evangélicas. Então isso, logicamente, libera o nosso coração de padrões emocionais negativos, de vícios, de hábitos que não são positivos, porque ele restaura para a nossa percepção esse Cristo universal, essa mentalidade que se aplica, né, essa mensagem que se aplica a todas as pessoas em qualquer lugar do planeta. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É essa a moral, né? Então, respeito, carinho, dignidade. O Espiritismo vai nos descortinando, né, as palavras do Cristo e vai nos mostrando como, né, o Evangelho e essa moral são extremamente libertadores. Como eles transformam a nossa vida numa vida que vai se preenchendo cada vez mais de paz, de dignidade, de equilíbrio, de serenidade, porque essas coisas não são fáceis no mundo em que nós vivemos. Há muita dor, há muito sofrimento, há muito desequilíbrio, e é obrigação nossa que temos o conhecimento espírita divulgar isso, partilhar com as pessoas, porque há muitas doenças da alma, né, que podem se curar com o conhecimento espírita. Há pessoas sofrendo, né, problemas sérios, traumas, obsessões, que podem ser curados pelo conhecimento espírita. Então, é nosso dever, né, partilhar e participar deste trabalho, mesmo que seja de maneira pequenina. A doutrina espírita representa, sim, esse consolador, esse libertador de consciências para o homem do século XXI. Nunca nós tivemos tanta necessidade desse conhecimento. E é tão interessante que, se você não quiser ser espírita, mas estuda o espiritismo, você vai entender a espiritualidade da sua religião de escolha de uma maneira completamente nova. Por exemplo, hoje, né, com esse afastamento da religião, nós vemos que você vai às vezes numa igreja, né, católica, por exemplo, que é o mais tradicional para nós todos, e você não ouve mais, né, se falar da espiritualidade dos padres do deserto, você não ouve mais falar de Santo Agostinho, você não ouve uma leitura e um estudo sobre São Bernard, sobre os grandes santos e místicos da igreja que deixaram livros e textos e preces belíssimas, que são consoladores, que podem trazer paz e equilíbrio para as pessoas. Muitas vezes nós participamos de um ritual completamente vazio e muita gente está fazendo o mesmo erro nas casas espíritas. Espiritismo é essencialmente libertador. Nos liberta do medo, nos liberta das angústias, nos liberta das depressões, das doenças da alma. Ele não evita, né, o Espiritismo não nos liberta do sofrimento, porque viver num mundo de provas e expiações como o nosso, está implícito que nós vamos passar num momento ou em outro por sofrimentos. Mas ele nos dá a estrutura e as condições morais e espirituais para suportar e para entender esses sofrimentos e para tirar o máximo proveito deles, não com revolta, não com raiva, não com rebeldia, mas aproveitando esse sofrimento para o engrandecimento da nossa alma e para a construção de virtudes. Mas é preciso estudá-lo, né? E é isso que nós nos propomos a partir de agora neste canal com vocês.
Então, este é o nosso primeiro vídeo, será o primeiro de uma série, se Deus quiser. Se você gostou, partilhe, divulgue, e nós estaremos juntos a partir de agora para estudar, para refletir sobre o Consolador prometido. Um abraço a todos vocês.